E boa noite, e sejam muito bem-vindos a este encontro para a gente criar e gerar o nosso futuro. Vocês já me conhecem, a maioria. Quem não me conhece, eu sou a Camila Milagre, esse nome é meu mesmo, já vou avisando. É meu, eu sou Milagre, e eu tenho trabalhado com coaching já há alguns anos e com as ferramentas energéticas há mais anos, né? Mas recentemente eu incluí na minha bagagem de ferramentas as barras de Access, o Facelift e várias outras de Access Consciousness, incluindo o SOP. Então, uma das coisas que eu não tinha muita noção quando eu não estava na área do coaching era que, é verdade, gente, eu falei isso para vocês, não estou mentindo. Eu não tinha noção que eu era responsável por criar a minha vida. Vocês acreditam nisso? E assim, eu já não era tão novinha, mas eu não tinha ideia de que eu era a única pessoa responsável pela criação e a geração do meu futuro. E eu também não tinha ideia. É muito louco isso, gente, que eu vou falar. Eu dormi há alguns anos. E eu também não tinha ideia de que a cada momento, a cada 10 segundos, eu estava criando o meu futuro. Então, são dois conceitos muito interessantes. O primeiro, que é o da autorresponsabilidade, e o segundo, que agora a gente está criando o presente e criando o futuro. Então, a gente já começa a destruir uma parte dos desenganos que a gente tem em relação ao tempo e à linearidade dele. Porque, ao mesmo tempo que nós podemos ser hoje um reflexo de algumas coisas do nosso passado, nós também podemos estar criando, podemos não, estamos agora no presente criando o presente, criando o futuro. Então, quando a gente faz uma escolha de estar em uma live e não em outra, a gente está fazendo uma escolha que está gerando agora um presente e gerando um futuro. Então, o que é que isso vai criar na nossa vida hoje, né? Então, sejam muito bem-vindos a essa viagem. E não tem como eu ignorar o que está acontecendo no mundo, né? Já são 3 meses, já é um passado que está muito presente e que ao mesmo tempo está alterando todo o futuro. É muito louco isso, né? Quando você para pensar que as coisas estão coexistindo agora já, e essa linearidade que a gente tinha na cabeça de que a gente é uma coisa e quando a gente crescer a gente vai virar outra coisa, né? A gente começa a ter uma noção de que essa linearidade meio que não existe, mas nunca esteve tão claro como está agora. Então, agora que o mundo mudou muito, de uma forma que a gente não consegue nem que a gente queira, a gente consegue ter uma ideia da semana que vem, né? Que dirá do fim de semana, mas a gente não consegue, nem que a gente queira ter uma ideia do que vai ser semana que vem. Será que agora a gente pode fazer a gente pode começar a plantar, então? Mesmo nessa coisa que a gente não sabe o que vai dar. E quando a gente planta uma semente, a gente realmente não sabe se ela vai brotar ou não, né? Então, quantas sementes nós plantamos e que brotaram e que sementes estão disponíveis para a gente plantar hoje que vão criar no nosso futuro? E se a gente para pensar em tecnologia, em como as coisas estão se transformando com muita rapidez, com muita facilidade, a gente sabe que isso foi um passo depois do outro, e depois do outro, e depois do outro, e depois do outro. Então, que passos também a gente pode dar, um após o outro, para a criação e geração de um futuro que seja sustentável para todos nós. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, sem mais delongas. Onde está ele agora?
Conseguem ver minha tela? Sim. Vou mudar vocês para esse lado aqui, para esse cantinho, para eu poder apresentar. Então, bem-vindos a este programa, que é o Criando e Gerando o Seu Futuro, que é uma mentoria energética e um programa de coaching integrado. Tudo junto, tá? Então, o que é isso? Que doideira é essa que você está inventando? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só subir isso aqui. O que você está inventando, Camila? É isso, ó. Então, Camila, Oi? Oi, desculpa, você não quer que a gente saia porque aí aparece toda a tela? Não é melhor? A Vocês estão gente aparecendo aqui fecha... no cantinho? Eu tô. Então, Eu faço a isso, ó. Viviane e a Arlete, senão aí a gente fecha. Vocês ainda estão? Sim. Para cada um aparece de um jeito. Cada um tem que fazer a sua montagem. É só clicar naquele pequenininho lá em cima e vocês vão virar só Onde vocês aparecem em cima, pode falar. Tá. Pronto. Não, era só isso. Era só para ver se melhorava para você, mas beleza. Para mim já sumiu. Agora vocês viraram um quadradinho aqui em cima, estão vendo? Na minha tela, ó. Estão vendo? Conseguem ver minha tela? Tá tudo certo. Tá. Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela, quer dizer. Estão vendo a tela. Ok. Então, continuando. O que vai ser esse programa e o que é mentoria e o que é coaching? Eu vou explicar assim. Nesta área de mentoria e de coaching, cada um tem, como eu vou dizer, uma definição. E como a gente não curte definição, eu vou apresentar o que eu entendo sobre o que é mentoria e o que é coaching, tá? Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai, em 10 encontros, trabalhar alguns temas para o nosso desenvolvimento integrado, uma abordagem holística. Então, o que a gente vai fazer? São 10 encontros com uma plataforma para a gente se lançar em qualquer área. Então, o que a gente vai fazer? É um processo. Então, a gente vai ter 10 encontros de 1 hora, e neste processo a gente vai trabalhar algumas áreas que a gente não olha muito. E eu não estou dizendo áreas convencionais, eu estou dizendo um apanhado geral mesmo, tá? Para a gente, sabe, fazer aquela fundação? Quando a gente vai fazer a casa, a gente faz uma fundação com muito carinho, com muito cuidado. Então, o que a gente vai fazer é usar umas referências gráficas, mas muita energia também. Então, não é um trabalho só de coaching e também não é um trabalho só energético. A gente vai fazer tudo isso juntos em cada um desses encontros. E assim, a gente não vai separar as coisas, né? A gente não vai... hoje eu vou falar de relacionamento. Hoje eu vou falar de dinheiro. Hoje eu vou falar de... Não, a gente vai desenvolver isso totalmente. A gente vai fazer isso como se a gente realmente não estivesse separando nenhuma parte da casa. A gente está fazendo a fundação dela, ok? Então, nesse encontro, o que é, no meu ponto de vista, interessante, a mentoria. O mentor, e muitos podem discordar disso, tá, gente? E quando a gente estuda isso no coaching e na mentoria, alguns dizem que o mentor é aquele que tem a experiência numa área. Então, por exemplo, um mentor em desenvolvimento de produto, um mentor religioso, um mentor, ou seja, seria algo muito específico. Na minha opinião, um mentor é aquele que traz uma mentalidade, uma visão de mundo e, assim, que te apresenta várias opções e você tem essa... você pode escolher o que é que você vai... para que lado você vai virar, vai focar, que lado você vai trabalhar, né? Então, assim,
O mentor tem essa visão de mundo holística. E o coaching trabalha o quê? Os desejos, os alvos, e usa perguntas poderosas para trazer esse saber, né? Então, assim, quando a gente está falando de coaching, a gente está falando de ir do A ao B. Como? Por meio de etapas, perguntas, processos, né? E na mentoria, a gente está dando uma mentalidade, uma visão de mundo e uma vida como um todo, né? Então, para quem vai ser esse programa? Para quem está escolhendo deixar de lado esse vitimismo, deixar de lado os jogos de poder. Opa, só um momentinho aqui. Então, para quem vai ser esse programa? É para quem está a fim de realmente pegar a sua mala, deixar o vitimismo de lado, pegar a mala roça, deixar o vitimismo de lado, deixar os joguinhos, deixar as intrigas, deixar o toma lá da cá de lado para escolher o que vai fazer. Também e aqui entra mais na questão da mentoria, abandonar as prisões mentais e a autossabotagem. Então, a gente vai dar uma visão de mundo mais integrada para ver. E aí a gente vai descendo. Onde é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Em que áreas da minha vida eu faço isso? Às vezes eu faço isso com meu pai e minha mãe, mas não faço no trabalho. Ou às vezes eu faço no meu relacionamento, mas não faço com os meus filhos, né? E isso nos traz o quê? A responsabilidade para gerar esse futuro. E também pessoas que escolhem a felicidade plena e a alegria de viver. E para quem acha, ai, Camila, isso é conversa, não é possível. Mais para frente eu vou explicar para vocês a diferença entre felicidade plena e a felicidade condicionada. Fiquem comigo que vocês vão ver. E, por fim, para se reconhecer como infinito mesmo, né? Que você é realmente o criador da sua realidade, que você é realmente aquele que escolhe, aquele que faz, e que se você não for o agente da mudança, e é a sua responsabilidade fazer essas escolhas, as mudanças não cairão no seu colo, a menos que alguém faça para você, né? Você mande buscar, né? Então, o que a gente vai ter nesse pacote? Então, a gente vai estar trabalhando a cada encontro uma criação constante, escolhendo, se comprometendo e persistindo, né? O que é criar constantemente? Como é que a gente aprende? Se você pensar em matemática, você começou com conhecimento concreto dos números, né? Um feijão, mais um feijão, alguns tiveram o ábaco, tiveram aquela concretude, né? De pegar uma mais uma que dava 2, né? E o desenvolvimento, a aprendizagem, ela é constante, assim como é a nossa criação. Então, não quer dizer que se em um determinado momento na escola, por exemplo, você deixou de gostar de uma matéria específica, que você deixou de criar em outras. Então, a gente está sempre criando, e a gente está sempre se desenvolvendo, e a gente está sempre aprendendo, né? Então, a criação constante é um fato, e não adianta a gente dizer que não é. Não adianta a gente se parar, porque se você não fizer, vem a vida e te empurra. Tipo Estação da Sé, para quem conhece. Quem não conhece, tipo, se você não entrar no trem, amor, você vai entrar no trem. De qualquer maneira, porque a fila que vem atrás, ela te leva para dentro do trem. Então, é mais ou menos assim. Para quem conhece a Estação da Sé e já fez uma baldeação às 6 da tarde, vai entender o que eu estou falando. É muito isso. Se você não criar por si só, você vai ser criado por alguém, tá? E aí, qual é a diferença? Onde eu estou escolhendo e onde eu não estou escolhendo criar o meu futuro. E onde eu escolhi, como é que eu me comprometo? Como é que eu faço? Onde eu faço? Com que eu ajo? Né? Que escolhas eu faço? E não desistir.
Porque não quer dizer que você não aprendeu matemática com aquela professora, que você não vai aprender com outra, né? É assim, é realmente sobrecriar as ilusões. A gente tem algumas ilusões sobre nós mesmos, em primeiro lugar, e aí a gente acaba projetando isso nas outras pessoas, e aí a gente acaba entregando para elas de mão beijada o nosso poder. Então, esse programa, uma das coisas é para a gente também pegar o nosso poder de volta. Daqui, meu poder, que eu vou criar, eu vou escolher e eu vou me comprometer. E eu vou persistir. Se de um jeito não der certo, de outro eu vou conseguir. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Vai começar a trazer consciência. Né? O que você busca na sua vida? Quanto você está satisfeito com a sua vida, com a sua carreira? O que você escolhe mudar? Mas isso, de novo, a gente vai fazer a partir de um ponto, de um panorama holístico, e aí você vai trazendo para o que você escolhe naquele momento. Então, hoje pode ser que você esteja mais focado na sua vida pessoal. Daqui a um mês, pode ser que você esteja mais focado na sua carreira. E assim, faz parte da vida. A gente tem esses vários pratos rodando, essas várias áreas da nossa vida rodando, né? Então, o que a gente faz é trazer consciência para o que se requer naquele momento. Então, o que é que você está buscando? Quanto você está satisfeito? E é aqui que entram os conflitos, né? Então, quando a gente está insatisfeito com algo, a gente começa a reparar que algumas coisas começam a deixar a gente incomodado, e este incômodo é uma informação, é uma plataforma para a gente escolher a ponta da pedra. E agora, para onde eu salto, né? Para que lado eu vou? Então, como você se prepara para obter isso, né? O que significa essa aprendizagem para você? Como é que você, por exemplo, outro dia eu estava estudando, eu fiz letras, e em letras a gente aprende alguns teóricos, digamos assim. São teóricos também, né? Mas que vão além das teorias, né? Que são ideólogos. Mas outros são pessoas que estudam aquilo que estão fazendo, né? Então, por exemplo, outro dia eu me deparei novamente com a teoria do Piaget. E o Piaget, ele dizia que a gente só aprendia aquilo que era relevante, ou aquilo que a nossa curiosidade busca. Então, isso faz um pouco de sentido quando você pensa as coisas que você aprendeu e as coisas que você não aprendeu na escola. Por que você deixou tanto conteúdo para trás quando você olha assim? Eu vejo meu filho no 6º ano e falo assim: caramba, quanto conteúdo! Eu passei por isso, eu não lembro, tem coisas que eu não lembro nem quando eu vi, que série eu vi, nem mesmo se eu vi na escola ou se eu vi em outro lugar. E será que eu não estava focada no que eu não estava querendo aprender aquilo, eu não estava escolhendo aquilo, e aí eu não relacionei essa aprendizagem com o que eu estava fazendo, né? Então, alguns exemplos em que a gente se superou, em que a gente se sobrecriou porque a gente estava escolhendo aquilo. Conseguem relacionar algum fato na sua vida, do trabalho, sua vida escolar, né? E o que a gente gostaria de ser e de receber de contribuição na nossa vida, que é que está disponível para a gente escolher agora. Então, seria que a gente vai abordar uma escolha de se manter na alegria no presente, de observar sem julgar, inclusive a gente, tá? Inclusive a gente. Se observar, por que hoje eu tô desse jeito? Por que eu não quero mais fazer isso? Por que eu quero fazer isso? E se observar sem julgar, ao mesmo tempo desfrutando da vida e desfrutando de um estado de clareza, de para onde eu vou? E o que eu estou escolhendo e para onde eu estou indo, né? Então, vamos falar um pouco de felicidade, porque, no meu interessante ponto de vista, novamente, tudo que a gente faz é impulsionado por essa busca de felicidade. A gente quer um estado que ele sempre parece distante,
Mas será que é verdade? Ou a gente não está escolhendo estar nesse estado? Quer ver? E no próximo slide eu vou mostrar isso para vocês, a diferença. Qual felicidade? Né? Então, se a gente colocar a nossa felicidade no exterior, no externo, a gente vai chamar ela de felicidade condicionada. E se a gente colocar a nossa felicidade no presente, na gente, a gente pode encontrar uma felicidade plena. Camila, isso é muito tópico. Não é utópico, ele é fato, ok? Porque quando a gente está condicionado, a gente está só pensando, quando eu for, quando eu tiver, quando eu comprar, quando eu... Lá é quando, está sempre projetado, está sempre projetado. Então, ou ele está sempre na mente, buscando aquilo que a gente não é, que a gente não tem, que a gente não faz, né? Tem sempre algo para a gente conquistar, tipo a casa, o carro, o apartamento, o namorado, a namorada, ou algum outro objetivo, né? Um sofrimento constante, um excesso de pensamentos, né? Que a gente fica ali rodando, um excesso de passado, ao mesmo tempo, não diria um excesso de futuro, mas uma projeção de futuro, né? Que não existe, mas que ao mesmo tempo, se você escolher, você começa a criar hoje. Enquanto que na felicidade plena, você se encontra como um eu infinito, isso vem do seu coração, é a força da vida. A vida é criação. A vida, ela encontra, no filme do Jurassic Park, quando os dinossaurinhos começam a mutar, o cientista fala, a vida encontra o meio. E a vida, ela encontra um meio. Então, quando a gente se distrai disso, é que a gente se perde na felicidade condicionada, porque a nossa verdadeira felicidade vem dessa força da vida. E quem já esteve muito perto desse limiar de perder a força da própria vida, ouve alguém muito que a gente ama muito, perto desse limiar, perdendo a força da vida, entende como naquele momento parece que não existe mais nada. Se é que você entende do que eu estou falando. E não que a gente quer ver com a faca no pescoço, pensando, que eu vou perder a vida, que eu vou perder alguém. Não é isso. Mas é lembrar onde é que está essa força. É a força da vida. E a força da vida, ela simplesmente é, né? Ela não existe não requer uma conquista. E ela é uma coisa de presença, ela é de presente, ela é lúcida. Ela é uma mente sem ego, ela é uma mente em paz, relaxada, de alegria e de perceber que existe uma riqueza interior. Quanto a gente consegue estar nesse estado que a gente sabe que dessa maneira a gente está gerando um futuro mais grandioso? E quem já liberou muita coisa, quem já deixou ir muita mágoa, muito ressentimento, muita memória, quem já deixou muito disso para trás, vai saber do que eu estou falando. É um desapego das preocupações, é um desapego das memórias e é uma gratidão profunda por cada instante, por cada momento da vida, né? Então, onde é que a gente escolhe isso? Eu posso escolher essa felicidade? Pode sim, ativando essa energia potencial infinita, acessando a sabedoria plena universal, que também é sua, porque você faz parte disso, e sendo você, sendo essa permissão do que você é. Quando você não tenta ser o que você não é mais difícil? Quando você tem que fingir ser uma coisa que você não é. Quer lembrar uma coisa? Um exemplo bem clássico é você ter que usar aquele salto gigante na festa, que você é madrinha. Gente, de verdade, se você não usa salto e não gosta de salto, você vai sofrer na festa inteira.
ou você vai arrancar o sapato. Percebe? É exatamente essa analogia. Se você gosta do salto, você vai amar se montar naquele saltão, no vestidão, quanto maior babado, para você ficar mais alta ainda. E aí você vai se realizar, vai dizer, ai, adoro festa, adoro ficar montada no salto. Mas se você não gosta do saltão, eu posso te dizer que se você não descer do salto no meio da festa, você vai sofrer a festa inteira. E ser também é assim. Então, quando a gente está em permissão de escolher um sapato muito lindo e muito confortável, né, sem abrir mão da beleza da festa, por exemplo. Então, que beleza da vida está disponível para mim, para eu escolher, sem que eu tenha que deixar de ser eu mesma. Então, vai estar tudo rodando dentro dessas 3 áreas, ativando, acessando e sendo, ok? Como é que a gente vai criar isso? Como é que vai ser o nosso encontro? Então, a gente vai ter, a cada encontro, a gente vai ter, ou não tá descendo aqui nem subindo. Cada encontro a gente vai começar fazendo um centramento, uma intenção para o nosso encontro. Então, a gente vai ter temas, né? Cada dia a gente vai ter um tema, um grande guarda-chuva. Aí a gente vai fazer perguntas poderosas para acessar essa sabedoria plena universal, que também é nossa, né? Aí vamos trabalhar energeticamente nisso, ativando essa energia potencial infinita durante os nossos encontros, porque o que a gente vai levantar de consciência com a nossa sabedoria, a gente vai começar a equalizar a nossa energia para a gente estar no mesmo nível. Para a gente não estar somente só energia, somente só energia, somente só energia. Para a gente ser essa força de criação congruente. E é muito legal a gente falar de congruência, porque talvez esse esteja um pulo do gato que a gente possa não estar percebendo. E depois a gente vai poder fazer e ser essas ferramentas na prática com alguns exercícios que eu vou deixar para vocês usarem quando quiserem, né? Como será isso? E vamos usar na nossa parte energética o espelho como um acesso a esse eu infinito. Eu já trabalhei com o espelho no programa que eu fiz com a Silvia, do Espelho Meu. Foi um programa muito legal, porque a gente se baseou no trabalho da Louise Hay, que em português de Portugal o livro se chama Espelho Meu. Em português do Brasil o livro se chama 21 Dias para Curar Sua Vida, mas em inglês ele se chama Mirror Work, que é trabalho no espelho. Então, como funciona esse trabalho no espelho? No livro da Louise, ela faz afirmações no espelho. Mas como eu tinha já pontos de vista interessantes por causa do coaching, depois por causa de Access, com relação às afirmações, eu resolvi, e falei assim, uma coisa que eu nunca experimentei é levar as perguntas para o espelho, né? E é muito interessante porque nessa realidade a gente sabe quem é pelos olhos dos outros, pelos julgamentos que os outros têm da gente, né? As coisas que os nossos pais nos falaram, as coisas que os nossos pares nos julgaram, né? Você é muito metódica, você é muito chata, você é muito dorminhoca, você não dorme nunca. Todos esses julgamentos que você recebeu, aquilo era uma coisa assim, é como se o outro fosse um espelho pra gente. E a gente ia meio que achando que a gente era com base no que o outro dizia da gente. E isso era uma forma de dar o nosso poder para o outro. E quando a gente vem para o trabalho do espelho, seja com as afirmações da Louise, porque é um trabalho grandioso e longe de mim querer desmerecer, porque o trabalho da Louise não precisa nem que eu, Camila, endosse. É o trabalho dela, é o trabalho que ela colocou no mundo por muitos anos, um trabalho muito grandioso de amor próprio, né? Mas o trabalho no espelho que eu escolhi fazer é esse acesso a mim. É eu me olhando no espelho e me vendo
e recebendo a informação de mim, muitas vezes, pela primeira vez na vida, né? Então, se a gente não pudesse se ver pelos filtros dos outros, né? Do nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, e a gente pudesse ficar mais presente com a gente no espelho e estar ali conosco no espelho e trabalhar os temas que nós vamos trabalhar também no espelho, né? O que o espelho pode revelar de nós que nós não estamos cientes. Então, uma parte do trabalho energético com as perguntas que a gente vai fazer no espelho. E o que a gente vai abordar, né? Então, um tema por encontro. O primeiro, eu já vou começar com coerência, tá? Porque assim, vocês vão ver, quem escolher participar desse programa vai começar já com os 2 pés na porta sobre coerência e conflito. Depois vamos falar de compreensão, autocompreensão e de tudo que acontece ao nosso redor. Vamos falar sobre ampliação de visão e como a nossa mentalidade, como o nosso mindset cria ou não cria a nossa vida. Vamos voltar para a coerência e vamos falar de relacionamentos coerentes de novo. Vamos falar de energia, que para o coaching, muitas pessoas têm uma ideia de... E essa é o legal de trazer esse coaching com essa mentoria mais energética, porque a gente é energia, né? E quando a gente tenta negar isso, é onde a gente pode estar eliminando algumas partes da nossa vida, né? E voltaremos para o nosso centramento, para a nossa sabedoria. Vamos falar de mudanças, de como nós trabalhamos as mudanças. Vamos falar de ordenação mental, e aqui eu não estou dizendo especificamente de AB, mas como a gente cria ou como a gente também se sabota. Então, a gente vai ter uma clareza bem legal nesse encontro de ordenação mental. E aí, vamos começar a juntar essas partes, integrando com o nosso eu infinito. Algumas pessoas chamam de eu superior, outras pessoas chamam de ser infinito. Eu gostei quando usei eu infinito, porque aquilo fazia muito sentido para mim. E, por fim, a criação do futuro. Quem vai fazer isso sou eu, com muito prazer. Como eu disse para vocês, eu sou coach, amo trabalhar nessa área de empoderamento pessoal, além do coaching financeiro, além do coaching de emagrecimento, além do coaching de coaching segmentado. Eu amo trabalhar no coaching de empoderamento pessoal, né? Onde a gente é esse ser holístico, onde a gente não separa o nosso trabalho da nossa família, né? Onde a gente não separa os nossos filhos do nosso marido, por exemplo, né? Onde a gente não separa as áreas da nossa vida, porque a gente é tudo ao mesmo tempo. E sempre que a gente tenta se enganar e se separar dessas coisas, você vai perceber um conflito, né? Então, este foi o programa que nós vamos começar ainda em julho, essa mentoria energética e de coaching. E agora eu vou parar de compartilhar, porque eu vi que tem gente me chamando no chat. Alguém tem dúvida? Quer se desmutar? Quer fazer no chat? Obrigada, gente. Chico, nós teremos uma degustação de SOP ao final desta apresentação, né? Primeiro a gente estava criando e gerando o nosso futuro, e depois a gente vai ter de presente essa degustação de SOP, que vai ser daqui a pouquinho. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém quer pôr uma pergunta no chat? Alguma dúvida? Que bom, Lu. E assim, gente, é muito legal a gente ter essa noção de onde a gente se para, inclusive para receber da SOP. Por que estou dizendo isso? Porque quando a gente não sabe onde está,
Quando a gente não sabe onde vai, a gente nem sabe o que pedir para SOP. Eu já vi isso. É muito doideira. Tipo, eu quero uma SOP com ela de qualquer jeito. Aí vem, faz a SOP. E eu pergunto, ok, se você pudesse receber qualquer coisa dessa sessão, o que seria? Ah, eu não sei. Porque a minha vida... Aí, né? Temos uma SOP. Por quê? E qual é a diferença? O Dr. Den gosta de deixar isso bem claro, né? Qual é a diferença entre uma sessão de SOP e um taster de SOP em grupo? Porque uma sessão de SOP, segundo o Dr. Den, supostamente ela vai mudar toda a sua vida, tá? Não é que o taster não vá, né? Mas eu sempre imagino o taster em doses homeopáticas, por isso que a gente acaba fazendo várias sessões, né? Mas isso é tudo do que a gente pode receber. Se você vai para um taster de SOP, fala assim, olha, não importa o que se requeira, hoje eu vou receber tudo. Eu vou receber a cura que eu estou buscando, eu vou me curar, eu vou me energizar, eu vou me harmonizar, eu vou... E aí cada um sabe o que vai pedir no seu taster de SOP ou na sua própria sessão de SOP. Mas é realmente onde eu estou, aonde eu escolho ir, e aí eu vou saber o que eu vou pedir. Agora, se você está atirando para todo lado, perceba que a sua situação, você vai precisar de várias SOPs. Porque aí, não que a gente não requeira, né? A gente sempre tem várias coisas que a gente quer na vida. Mas quando a gente põe, lembra da felicidade condicionada? Se a gente está pondo a energia na felicidade condicionada, chances são de que você vai fazer 100 sessões de SOP, cada uma para um objetivo, e você mesma não vai conseguir atualizar porque você vai perder a sua escolha. Onde é que você está escolhendo? Então, uma escolha após a outra, após a outra, após a outra, após a outra. E aí sim, você vai dando os seus passos. Escolhendo, dando os seus passos. Agora, se você chega na sessão de SOP e não sabe o que escolher, não sabe o que pedir da sessão, porque você quer tanta coisa, e tudo bem. A gente quer realmente, ainda mais humanoide do jeito que a gente querer um monte de coisas, mas o que é que eu escolho agora? Presença. E o que é que eu estou escolhendo agora? Presença. Então, quando você chega numa sessão de SOP, vocês já pensaram que vocês vão escolher hoje, quando eu fizer essa pergunta? Vocês estão... A cabeça tá... Um monte de pensamentos, sentimentos e emoções e as escolhas. Então, o que é que vocês vão escolher? Então, esse programa é desenhado para isso, para a gente ficar zerar as distrações. E aí você pode repeti-lo quantas vezes quiser, fazer os exercícios quantas vezes quiser, ouvir os áudios quantas vezes quiser, mas zerar as distrações para que possa realmente escolher de novo, e ver a coisa se desenvolver. Porque aí que acontece? E a gente falou disso no encontro anterior que a gente fez no dia 1º, do Criando e Gerando Futuro. A gente finaliza. Quem tava lembra disso. Ai, não deu certo. E corta a criação. E se a criação for um passo depois do outro, e a escolha, e a persistência, e a escolha, isso não deu certo, o que mais é possível, como pode melhorar, e continue, mas com presença. Agora, quem é que chegou aqui hoje com 20 coisas para pedir na SOP? Quem chegou aqui hoje com 20 coisas para pedir na SOP, né, a gente vai perceber que tem essa aresta onde a gente está se distraindo e é onde a gente perde energia. E é para quem a gente perde energia?
Então, a ideia desse programa é trazer de volta o nosso poder, tá? E aí, depois de trazer de volta o nosso poder, a gente escolhe com essa força da vida, a gente escolhe com o nosso saber, a gente sabe para onde está indo, não está entrando na toca do coelho, tipo, ai, onde eu vou? Tipo, entro aqui, coelho, né? É nesse buraco que eu entro com você, coelho, e entra. Ou você sabe para onde está indo e fala assim, não, coelho, não vou entrar no buraco com você e vou cuidar da minha vida, porque este aqui é a minha escolha. Eu escolho chegar lá. E aí a gente para de se distrair, para de perder energia e para de dar poder para os outros na nossa vida. Então, quem escolhe isso? E é só uma escolha. Mais alguém tem perguntas? Tem umas carinhas de reflexão. Ai, 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 ai. Deixa eu ver as carinhas de novo. Coisas lindas. Então, o que a gente vai criar no nosso futuro, começando a partir de hoje? E daqui a pouco eu vou parar de gravar para a gente fazer a degustação de SLP. Então, já vou dizendo aí para vocês darem uma olhada para onde é que vocês vão deitar, onde vão se encostar para receber, se vai ser no sofá, se vai ser na cama, se vai fazer naninha, se já vai para naninha, se vai, como é que você coloque-se, né, de uma maneira confortável. Vamos trazer essa energia das minhas escolhas. Agora que o mundo mudou tanto, agora que o mundo mudou tanto, agora que o mundo mudou tanto que eu não sei nem o que vai acontecer na semana que vem. O que mais é possível? Onde é que eu estou colocando a minha energia? Onde eu estou colocando o meu... E assim, se a gente quer receber muitas coisas ao mesmo tempo, a gente também pode escolher, né? Então, assim, é só uma escolha. Estar na SOP, ou estar na meditação, ou estar no bar, ou estar... Nenhuma precisa ser melhor que a outra. É só uma escolha. E aí a gente faz perguntas e vê o que é mais leve pra gente, né? Onde é que vai criar mais para mim?